Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Desenvolvimento Pessoal e o Poder da Reforma Íntima. Eu me chamo Fabrício Tonello e hoje a gente vai falar no nosso vídeo de número 4 sobre um tema polêmico. Um tema onde muitas vezes a gente prefere não tocar nesse assunto do que falar sobre ele, discutir, estudar, olhar para esse tema. Mas enfim, eu escolhi esse tema para ser o primeiro assunto que a gente vai tratar sob a ótica do desenvolvimento pessoal aliado à reforma íntima. E é o ego, né? Palavrinha assustadora, né? Esse ego onde muitos dizem, eu não tenho ego, não, todos nós temos o ego, todos nós faz parte, né, da nossa personalidade, inclusive a nossa personalidade é construída e o responsável por essa construção é o ego, né? Então, para começar a falar de ego, eu convido vocês a realmente estarem de peito aberto para refletir sobre o que vai ser falado aqui. Como eu sempre disse, são pontos de vista sobre conceitos. Eu vou apresentar os conceitos na visão da filosofia e da psicanálise e também a gente vai levar isso para o nosso sentido figurado, que é onde a gente mais lida com isso, né? É muito provável que você já tenha ouvido frases como você está com o ego muito inflado, ou então deixe o seu ego de lado, ou outra ainda, tipo assim, é o seu ego que está falando mais alto. E várias outras aí, né? Em algum momento da vida a gente já ouviu ou a gente mesmo já usou essa frase com alguém. Então o significado, na verdade, o conceito de cunho filosófico nos aponta que o ego é o conceito que alguém tem acerca de si mesmo, né? É a parte central relativo à nossa personalidade. Já pelo lado da psicanálise, né, onde Freud lá nos anos 1923 ou 24, se eu não me engano, ele publica um artigo onde ele fala para nós que o ego é o equilíbrio entre o nosso ID e o nosso superego. Daí você deve estar me perguntando assim, mas o que vem a ser o ID e o que vem a ser o superego, né? O ID, basicamente falando, para a gente não adentrar muito a fundo, né, e tentar já passar depois para o lado da nossa análise de desenvolvimento pessoal e poder da reforma íntima, o ID são as nossas vontades mais primitivas, são as nossas paixões, né, as nossas vontades que estão lá e que têm que ser ouvidas, né? E o nosso superego é a nossa consciência, né? É onde a gente encontra os nossos valores, princípios, até que ponto a gente pode deixar florescer ou deixar aflorar, né, essas nossas vontades, né, sempre trabalhando a razão junto com a emoção, e o papel de fazer esse equilíbrio é o ego, né? Então, assim, a gente não pode deixar o ego de lado, a gente tem que aprender a trabalhar esse ego. E a melhor forma de a gente trabalhar esse ego é justamente a gente entender que não há possibilidade de a gente trabalhar isso sem o autoconhecimento, né? Sem a gente olhar para dentro e ver até que ponto esses fatores externos, né? Até que ponto os fatores externos vão influenciar na maneira de como a gente vai trabalhar as nossas vontades para poder lidar com as questões sociais, né, com o que a gente vive, né, como verdade que às vezes é imposto a nós. Então esse fica o convite aí, né, para a gente fazer esse autoconhecimento, trabalhar esse lado interior, né, e isso com certeza é desenvolvimento pessoal, como eu sempre disse naqueles nossos vídeos anteriores, né, tudo que agrega valor, tudo que trata de melhoria, né, como ser humano, a gente leva para o desenvolvimento pessoal, e a melhor forma de trabalhar isso é aliar o autoconhecimento, né, olhar para dentro de si, né, e saber que quando a gente começa a entender um pouquinho melhor a questão, por exemplo, do ego, a gente vê que todos nós temos o ego, todos nós precisamos trabalhar ele para que ele possa servir, né, de força, de consistência para a gente construir a nossa personalidade, para a gente poder melhorar enquanto ser humano. Então, meus queridos, qual é a ideia de a gente trabalhar o ego, né? Qual é o papel principal do ego?
é buscar o equilíbrio entre as nossas paixões e a nossa consciência, né? Para a gente conseguir buscar esse equilíbrio e fazer com que o nosso ego haja, né, positivamente dentro da gente, a gente trabalha o nosso autoconhecimento e também eu tenho aqui 3 dicas, né, que vão ajudar de repente alguém, eu já uso isso e isso me ajuda bastante. Para a gente controlar o nosso ego, basicamente a gente tem que evitar levar para o lado pessoal qualquer situação que aconteça com a gente. Outra dica, quando a gente abandona a necessidade de viver competindo, já é um grande passo, porque a gente sempre vai olhar para aquela situação como experiência, né, e sabedoria. E acho que a principal dica de todas é a gente se sentir feliz com o que a gente já tem, né, exercitar a gratidão, né, buscar nossos sonhos, desejos, enfim, mas partir do princípio de que basta eu olhar para o que eu tenho, né, usar o que eu tenho disponível para me sentir pleno e feliz. E para finalizar esse nosso vídeo, né, bem na senda do que a gente veio falando aqui, eu queria deixar uma reflexão, né, uma frase, né, um pensamento de um grande ícone da história aí, né, o psicanalista e psicoterapeuta suíço Carl Jung, onde ele nos deixa o seguinte: quem olha para fora sonha e quem olha para dentro desperta. Então, meus amigos, eu espero que essa mensagem tenha chegado até vocês e que com isso vocês consigam, né, encontrar as respostas para esses questionamentos que frequentemente a gente tem e que a gente às vezes não consegue entender que a resposta está lá dentro da gente. Para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto, saber das referências bibliográficas, ou dicas, ou troca de ideias, eu vou deixar na descrição do vídeo o meu e-mail, o meu WhatsApp, e fiquem à vontade aí também para sugestões. Eu queria agradecer, né, a atenção de vocês, dizer que eu fico contente em poder continuar aqui toda semana passando um assunto, um tema pertinente. Espero que esse tenha sido de proveito aí de todos, né, esse ponto de vista diferente. Espero que eu tenha conseguido mexer com algumas pessoas na questão do ponto de vista, do olhar diferente para esses assuntos. E eu convido vocês a acompanhar o vídeo de número 5 na semana que vem. Muito obrigado pelo carinho, gratidão sempre.